genuíno já ouviu pelo menos 10 vezes esse versículo. E se duvidar, já gravou ou já conhece tranquilamente. Mas aí é que está o segredo da palavra. Na hora da dificuldade, na hora do problema, você lembra que tudo contribui para o teu bem? Fala a verdade. É por isso que a gente tem que estar na casa de Deus para ouvir dele de novo. Ei, filho, ei, filha, todas as coisas contribuem juntamente. Junta tudo aí, junta tudo. Vai contribuir no final para o teu bem. Tem um outro versículo que diz: em tudo. Não, perdão, eu errei. Só pela metade dai graça. É isso? Tá certo agora? Não. Parcialmente dai graças, por tudo dai graças. Aí você fala assim, eu bati com um carro, vou dar graças a Deus? É estranho isso. Eu caí num buraco, vou dar graças a Deus? Alguém te fez alguma coisa, você vai dar graças a Deus? É estranho isso. Mas quando você olha que aquela batida poderia ser muito pior, poderia ser uma carreta. Quando você olha que aquele buraco, você caiu no buraco, machucou, mas você está vivo? Graças a Deus que eu estou vivo. Alguém te fez um mal. Foi um mal, não foi bom. Mas graças a Deus que você acordou, que você agora já sabe que você talvez não possa, talvez confiar. E assim, sucessivamente, a palavra de Deus vai nos instruindo. Então, nessa noite, o tema é entre a dor e o propósito. O processo de Deus para te fazer crescer. Resumindo, porque eu dei o tema resumido para o irmão Josias, entregue a tua dor ao Senhor e viva o seu propósito. Sabe por quê? Toda vez que a dor bate à sua porta, e quando eu digo dor, entenda-se situações adversas difíceis. Você e eu temos a reação humana de carregar, abraçar, abrir a porta, deixar entrar e abraçar essa dor. Tem pessoas que conseguem ressignificar em pouco tempo, mas eu conheço centenas de pessoas que carregam uma dor, 2, 3 dores há anos. A situação já aconteceu, foi terrível, foi ruim, mas a pessoa ela vai carregando, e eu costumo até dizer isso. Essa dor, ela durou quanto tempo? Uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Talvez você sofreu 5 anos com essa situação. Alguém te fazendo mal, uma pessoa te fazendo mal. Foi terrível. Só Deus e você sabe o quanto foi terrível essa situação. Só que quando Deus te liberta do que foi, você precisa aprender que você não pode mais carregar isso, porque senão você prolonga o sofrimento. Aquilo que durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora vai durar 5, 10, 15, 20 anos. Então, o grande segredo é você entregar essa dor ao Senhor. Fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e eu quero viver o meu propósito. Amém? Então, que nesta noite você abra o teu coração, porque o Senhor vai te ensinar a deixar, seja qual for dor. E eu quero que você entenda isso. Eu não estou aqui para diminuir a sua dor e dizer que, foi bobeira. Não foi. Só quem passa sabe o que viveu. E quando eu digo isso, na sua cabeça vão vir as situações que você passou na vida. E eu não estou aqui para diminuir. Porém, o que o Senhor quer de você é que você, nesta noite, aproveite essa palavra, faça como os discípulos fizeram. A dor deles era ter ficado a noite toda. Pensa numa frustração. Eu não sei se você já teve o prazer ou o desprazer de ir pescar em alto mar, né? Porque para uns é prazer, para outros é desprazer, né? Você fica tonto naquele barquinho lá balançando e aí você vai para alto mar. Fica lá um tempão, com fome, fica ali, né? É um trabalho. As pessoas falam, mas você fica ali, não é muito agradável. E depois você volta sem um peixinho, irmão. Ainda mais para pescador experiente, é uma dor para eles. Quem vai por hobby, vai brincando e tal, não é para se alimentar. Mas o pescador, ele vai para alimentar a família e para vender o peixe para sobreviver. Então ele volta sem nada a noite toda e encontra Jesus.
E ele fala: mestre, passamos a noite toda, de madrugada, e não pegamos nada. Aí Jesus fala: vamos entrar no barco e agora lança a rede. Aí eles falam uma coisa que eu acho lindo. Debaixo da tua palavra lançaremos as redes. Então, debaixo dessa palavra, lança a tua dor hoje aqui no altar. Amém? Todos enfrentamos dores e dificuldades, sem exceção. Eu não conheço uma pessoa nesse tempo de ministério que eu tenho que não tenha uma dor ou que tenha passado por muitas dores. Dor do abandono, dor da humilhação. Desde criança, tiveram pessoas que foram rejeitadas no ventre, pela mãe, pelo pai, pela avó depois que nasceu. Não importa a história. Cada um tem a sua dor e às vezes são muitas dores. Então todos nós enfrentamos dificuldades. Mas o que fazer com esse sofrimento? É isso que o Senhor quer nos ensinar. É isso que Ele quer resolver na minha vida e na tua vida nesta noite. De você falar, sabe de uma coisa? Essa palavra faz sentido para mim. Essa palavra diz que eu não posso carregar um sofrimento. Existem pessoas que têm sofrimento com pessoas que já partiram. E essas pessoas não enterram essas pessoas. Não deixa aquilo com a pessoa que fez o mal, que ficou o vínculo, você deixar a pessoa partir, deixa a pessoa ir, levar e você continuar a sua vida e o seu propósito. Quem está entendendo, diga amém. A palavra nos mostra que Deus não desperdiça nenhuma lágrima que nós soltamos pelas nossas dores. Então, eu quero que você entenda que Deus não está desprezando a sua dor. Ele só está dizendo para mim e para você, hoje é o dia de você deixar a dor na minha mão. Ele não desprezou cada lágrima, cada tristeza, cada angústia, que só Deus e você sabe o que aconteceu naquela noite, naquele dia, aquela situação que você passou. Só Ele e você sabe. E Ele não desprezou isso. Porém, uma coisa muito interessante existe um propósito na dor. Quando você começa a entender e olhar desta forma que as dores da vida, porque a coisa mais difícil é quando você está sofrendo uma dor, você achar que aquilo está sendo bom para você. Vacina é bom? Tomar? Sim ou não? Tirar sangue é bom? Sim ou não? Exame de endoscopia? Endoscopia é bom, sim ou não? Alguém que fala, que delícia, eu vou fazer endoscopia. Vai. Não, é tão ruim, né, doutora Débora, que tem que ser sedado, né? Porque não tem como você encarar aquele negócio ali. Todo procedimento que traz cura, ele antes vai trazer dor. Os melhores remédios são amargos, ruins. Só que quando a gente está passando por um sofrimento, a gente não pensa dessa forma. A gente não quer sofrer o dano. Então Deus está vendo a sua dor, Ele colheu as suas lágrimas, Ele sabe. E essa dor, ela tem um propósito. E a adversidade molda as suas virtudes. Quando você passa por adversidades, por questões na sua vida, fique ligado, Deus está moldando o teu caráter. Deus está tratando você. Deus está te forjando literalmente. Só que quando você está na peleja, você não para pensar nisso. Por isso você tem que ouvir uma palavra dessa. Para você falar, meu Deus, então, Senhor, cumpra em mim teu querer. Você tem que falar, Deus, cumpra o que o Senhor tem para cumprir na minha vida. Eu sei que o Senhor não quer o meu mal. Eu sei que o Senhor está me ensinando, então me ensina, me ajuda. A Bíblia nos leva, além de tudo isso, de que a adversidade ela molda a nossa virtude, a Bíblia vai mais além. Ela revela que Deus usa todas as coisas, inclusive a dor. Se nós lemos ali que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então eu tenho que entender que a dor, você tem que entender que a dor, que a dificuldade também vai contribuir para o seu bem. E é uma questão de fé. Talvez isso seja transcendental, metafísico, porque como que uma dor vai contribuir para o meu bem? Mas eu te provo na física. A febre é ruim.
mas ela está indicando para você que tem alguma coisa ali que precisa ser tratado. Tomar um remédio para ver o que está acontecendo, ou ir ao médico, dependendo do nível da febre. A dor, na verdade, a dor no corpo, ela é um sinal de que algo não está bem. O meu cunhado, ele estava com algumas reações e uma tosse, e o corpo dele o tempo todo ali deu uma tosse que não parava, que não parava, que não parava, que não parava. Foi essa tosse, fez ele ir para o médico. No exame, descobriu um aneurisma na veia do coração. Aquela tosse era o corpo dando sinais para que ele fosse para o hospital. Quem está entendendo, diga amém. Então, segura a chave aí. A dor nem sempre é ruim. A dor é ruim para sentir, mas ela é um sinal para você se livrar de algo que não é bom na sua vida. Amém? Então, eu quero liberar a primeira chave para a tua vida. A dor, a primeira chave para você que gosta de anotar, já anota aí. A dor revela o caminho do propósito. Quando você, e tudo que for dito aqui nesta noite, você vai puxar para a sua vida como princípio. Lembra da nossa temática sobre o problema? Você não tem um problema, você tem uma situação. Isso muda muita coisa na sua vida. Agora você vai aprender que a dor revela o caminho do propósito. Porque é na dor, é na tribulação, é naquela fase difícil que você acaba descobrindo quem você é. Se você pegar todas as pessoas que escreveram grandes livros, best-sellers, tem um autor, ele escreveu O Milagre da Manhã. O nome dele é Or, não sei das quantas, é bem difícil, né? O nome dele é bem difícil. Or, não sei o que lá, é E-A-R-L, o nome do camarada. Hall, não sei das quantas. Estava em depressão, todo lascado, sem vontade de viver, na cama, depressivo, estava um caos a vida dele. Foi nesta fase que ele se ressignificou e escreveu um best-seller, ensinando as pessoas a sair da depressão. E você pode pegar Joyce Meyer, ou Joyce Meyer, o marido agredia ela, a vida dela foi um caos de tristeza. Hoje ela ajuda milhares e milhares de mulheres no mundo. Você pode puxar a história de todo grande homem, de toda grande mulher da atualidade, e você vai descobrir. Até aquele americano que ele é bem grandão, assim, participou de um filme, esqueço o nome dele, é um que motiva não sei quantas milhões de pessoas aí. Ele participou daquele filme O Amor é Cego. Dentro do elevador ele tem um encontro com um rapaz, é um grandão. Bom, esse rapaz aí, esse aí, isso, um grandão, fortão, né? O nome está na ponta, né? Vai, vem aí, filho, ajuda aí o pai. Isso. É importante você saber. Ele teve uma vida terrível, meus irmãos. O pai dele batia na mãe dele, aquela coisa, e ele no meio, criança. Tony Robbins, não é isso? Tony Robbins. Ele hoje motiva bilhões de pessoas, posso dizer isso. Porque lá nos Estados Unidos ele é muito famoso e tal. Todas as pessoas que hoje fazem sucesso, elas tiveram histórias de derrota. Todo ministério nasce em cima de grandes dores. Talvez a dor que você passou, a dor que você possa estar passando, talvez seja para ali brotar alguma coisa. Então eu vejo a palavra de Deus sendo real. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a dor tem o poder de nos despertar. É muitas vezes nas dores que essas pessoas despertam para a vida. É na dor que Deus pode usar a dor para te despertar. Está lá em Salmo 119, 71. Salmo 119, 71 diz isso. A dor ela acaba fazendo com que você acorde para a vida. Deus transforma o mal em bem. As pessoas, às vezes, podem te passar para trás. Tem gente que é esperta e passa você para trás e você é bobo.
mas Deus vai transformar aquela situação em bem para a tua vida. A pessoa te humilhou, Deus vai fazer aquela humilhação se transformar em honra. A honra não vai vir, talvez, por aquela pessoa que te humilhou. Pode ser que a mesma pessoa que te humilhou seja usada para te honrar. Mas mesmo que ela não te honre, Deus vai transformar todo o mal na sua vida em bem, em nome de Jesus. E aí, quando você entende isso, a dor é um processo, não é o teu destino. A dor é um momento que nós passamos. Tem gente que confunde dor com destino. Tem gente que já falou, pastor, meu destino é sofrer. Meu destino é se dar mal. Meu destino é isso aí que o senhor está vendo. Nunca declare isso. Diga, essa dor, ela é momentânea. Esta dor, e você tem que declarar, existe uma coisa, eu vou pregar sobre isso nos próximos domingos, o decreto. Decreto é você decretar no mundo espiritual, esta dor vai passar, esta dor não vai me parar, esta dor não faz parte da minha vida. Você tem que declarar isso, e quando você declara, você faz um decreto no mundo espiritual, você traz à existência aquilo que não existe. Uma coisa é você falar, outra coisa é você decretar, que tem a ver com profetizar. Só que profetizar é você profetizar sobre algo futuro. Eu creio que eu serei isso. Eu creio que a minha família será isso. Isso é profetizar. Você está lançando uma palavra para o futuro. Decretar é você estabelecer hoje o que você quer que seja. Amém? Então, na dor, você tem que declarar. Eu estou curado. Eu não aceito, eu declaro vida sobre a minha vida. Então, a dor, ela é um processo e não o seu destino. Você não nasceu para sofrer. Pastor, mas você está falando que você não conhece a minha vida. Então, se você aceitar isso, você está rasgando a palavra de Deus, quando Ele mesmo diz, eu é que sei os pensamentos que tem para você, pensamentos de paz e não de mal. E aí ele fala de não causar dano, de não sofrimento. A gente sofre, irmãos, por causa de nós, por causa das nossas atitudes, por causa de intempéries, por causa de pessoas. A gente não sofre por causa de Deus. E quando Deus resolve nos pegar, é para ensinamento, como vimos pela manhã. Então, quando eu começo a entender os mistérios, entender a palavra e tomar posse dessa palavra ainda na dor, o mundo espiritual começa a se mover. Porque quando você sofre o dano, você sofre a dor, você está passando pela dor, você tende a, mas na verdade não, você tem que falar assim, eu declaro em nome de Jesus, essa dor não vai me parar, essa dor não vai ficar no meu peito, eu não aceito esta dor. E aí você tem que começar a declarar isso. Primeiro tópico é a dor que revela o caminho do propósito. Segunda chave para você, como crescer no meio do processo. Pergunta assim, pastor, como crescer no meio do processo? Anote ou grave, se você é bom de memória. Aprenda com a experiência, como Paulo. Coloca 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Se tem uma coisa que a gente esquece, e isso começa por mim como líder, a gente esquece de aprender e pegar experiência. Ele, porém, me disse, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua força. É isso? O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Vocês estão entendendo o mistério? É quando você é fraco que você recebe força de Deus e ele se torna muito mais na sua vida do que quando você fala assim, eu sei o que fazer, não. Senhor, estou fraco, estou fraca, eu não estou conseguindo. Senhor, me fortalece com a força do teu poder. Porque ele vai lá, dá a graça dele, que já é suficiente, e aí vem o poder dele e te aperfeiçoa. A palavra aperfeiçoar significa, é como se fosse Deus vai te moldando, vai te forjando. Só que na dor ninguém pensa nisso.
Quando você passa pela dor, por exemplo, mulheres que passaram por uma separação, mulheres que passaram por uma perda, mulheres, vou usar o exemplo das mulheres, mulheres que passaram por situações difíceis, elas tendem a se tornar mais fortes. Homens também que passaram por algumas situações, eles tendem a se tornar mais fortes. Então, a palavra de Deus ela é certa. Então, saiba que todas as fases que você passar é para te fortalecer, não é para te matar, não é para te enfraquecer. Portanto, eu me gloriarei. Aí Paulo entra dizendo, ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso é um segredo. Na sua pior fase, na fase mais difícil da sua vida, se você se submeter a Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar e você vai sair muito mais forte. É isso que está dizendo aqui. Amém? Então, vamos juntos ter esse pensamento espiritual de não achar que o problema, que a tribulação, que a dificuldade faz você ficar fraco ou que você é fraco só porque você está sofrendo uma dor. A partir de hoje, você vai olhar para a dor como ensinamento, como algo que está vindo para te aperfeiçoar. Então, a primeira coisa é você aprender com a experiência, como Paulo acabou de dizer, desenvolver paciência e caráter. Se tem uma coisa quando você passa numa luta, ou quando eu passo numa luta, a gente quer que tudo se resolva no outro dia. E aí a luta nos ensina uma coisa, a paciência. Tem coisas na vida que você não vai resolver em uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, às vezes nem 1 ano. Você tem que ter a paciência, mas permanecer na posição para que o Senhor faça o processo que precisa ser feito. Você só não pode desistir, você tem que perseverar, você não pode deixar de permanecer, você não pode parar. Deus só pede isso. Você não pode parar, você tem que continuar o processo para que o processo de Deus aconteça. Se você para, se você desfalece, aí o processo é interrompido, aí sim você fica de luta em luta. É uma em cima da outra, por quê? Porque enquanto você não aprender, o processo ele vai ser administrado, é igual remédio. Enquanto aquele remédio não fizer efeito, você vai ter que fazer de novo o processo, e de novo, e de novo. Quem está entendendo, diga amém. E aí, do último ponto do segundo tópico é mantenha o olhar no que é eterno. É um outro problema que nós temos, é o seguinte, toda vez que nós estamos com problema, para onde vão os nossos olhos? Para o problema. É óbvio isso. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer isso. Toda vez que você tiver com problema, olha para o eterno. E porque eu me apeguei a ti, o meu El Shaddai tem para mim, para cada dia de vergonha, dupla honra. Ou seja, toda vez que você estiver passando por uma luta, uma tribulação, uma dor, uma angústia, um sofrimento, tira o foco, tira a energia, enfraquece o sofrimento e olha para o Senhor. E começa a falar. E isso não é só sobre dor, é sobre conquistas. Ah, eu gostaria de ter um carro, eu gostaria de ter uma casa, eu gostaria de ter um emprego, eu gostaria de passar no concurso, eu gostaria de fazer isso. Faça a sua parte. Não foca no que não é possível. Ah, tá difícil. Ah, não sei o quê. Não foca nisso, não. Começa a buscar a Deus sobre aquilo que você quer. É você e Ele. Quem está entendendo, diga amém. E aí eu vou para o terceiro e último tópico. O propósito de Deus vai prevalecer na sua vida. Dores vão vir, tribulações vão vir, dificuldades vão vir, situações adversas. E gostaria eu, como pastor e líder espiritual, dizer, a partir de hoje, meus queridos filhinhos, não vão mais sofrer na vida. Amém? Mas a Bíblia não diz isso. Então eu prefiro muito mais aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com o sofrimento, aprender, igual pastor e pastora, tem que aprender a lidar com a morte. Tem que aprender a lidar com a perda, tem que aprender a lidar com a dor, tem que aprender a lidar com a tristeza das pessoas. A pior coisa que tem é você ir num sepultamento onde algumas pessoas estão chorando com a alma.
aquele gemido, aquela dor real, porque tem umas que não são verdadeiras, né? A pessoa perturbou o morto a vida inteira. Foi a quem levou a pessoa à morte quase. E chega lá é a que mais grita, sim ou não? E eu que sei, eu olho, vontade de empurrar assim, ó, vai junto, também que tu... Mas não, mas tem gente que verdadeiramente era conectado àquela pessoa, amava verdadeiramente aquela pessoa. E você vê aquela pessoa sem fazer escândalo, mas chorando com a alma, urrando. Não tem emocional que suporte isso. Mas os pastores, tadinha da pastora, o papai dela faleceu, foi enterrado no tal cemitério. Uma semana depois, estava a gente lá no mesmo cemitério para fazer um sepultamento. Aí eu tive que ficar com ela uns 20 minutos dentro do carro, ela chorando copiosamente, porque lembrou do pai. Vocês estão entendendo? Porém, depois de um tempo, nós já voltamos lá nesse cemitério quantas vezes? Muitas, e nunca mais chorou. Por quê? Porque ela teve que aprender a lidar com esta dor. Imagine se ela falasse, eu não quero mais fazer sepultamento nesse cemitério. Não. E ela parar o chamado, parar o propósito dela por causa de uma dor. É como se aquela dor nunca cessasse. Então ela teve que aprender a lidar com isso. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor te trouxe aqui para dizer isso para você. O propósito de Deus vai prevalecer na sua vida. O propósito de Deus, mesmo com a perda dos nossos pais, porque eu também perdi os meus pais, mesmo assim o propósito de Deus continuou na vida da pastora. Mesmo assim ela continua sendo bênção na vida de outras pessoas que estão vivas. Então, quando você entende isso, você não pode parar na dor. Se ela fala assim, eu não quero mais exercer ministério, porque o meu pai partiu. Imagine como é que Deus ia exercer e fazer o propósito seguir na vida dela. Então não pare a sua vida por nenhuma dor. Não pare a sua vida por nenhuma dificuldade. Não pare, porque Deus tem coisas para fazer na sua vida. Deus tem uma história com você. Deus está te permitindo estar vivo. A história do meu pai, da minha mãe, do papai dela, se findou ali. Foi a história, ele criou os filhos, deixou tudo no esqueminha e partiu. Não é justo a gente carregar essa dor para nos paralisar. Pastor, então você está dizendo que a gente não tem que ficar lamentando e trazer a memória? Não. Guarde a memória e honre a memória de quem partiu. Mas não deixe de viver a sua vida, porque o propósito de Deus precisa prevalecer na sua vida. E aí, tudo coopera para o seu bem. Pastor, então o papai dela partiu, que coisa triste, de fato, é muito ruim. Mas hoje ela tem entendimento, e nós e toda a família, de que se ele fica vivo do jeito que ele estava, com a enfermidade que ele estava, talvez ela não ia conseguir exercer o ministério do jeito que ela exerce, porque ele ia estar dando ali aquela dificuldade, ela ia estar com a cabeça presa nisso e tal. Então, contribuiu para o bem dele, que descansou, e contribuiu para o bem dela, que está continuando a vida dela. Vocês estão entendendo isso? Parece grosseiro, mas isso é a realidade da vida que você tem que encarar. Deus, eu abro mão, eu coloco toda a dor. Ela teve que colocar a dor no altar. Foi quando a minha mãe faleceu, que tinha festa aqui, que era congresso. Foi a mãe, o seu pai e a minha mãe, né? Minha mãe, quando faleceu, tinha um congresso. Dela, quando o pai dela faleceu, tinha um outro congresso. Nós tivemos que colocar a dor aqui no altar e vir celebrar diante da igreja. Então, eu não estou ensinando você algo que nós não fazemos. Isso não é insensibilidade, isso é entender que Deus tem um propósito. E assim eu caminho para o fim dizendo, Deus tem planos de paz e não de mal para a tua vida. O que aconteceu, aconteceu. O que pode estar acontecendo, ok. Mas quando você entender que Deus tem planos bons para você, você vai começar a pensar sobre isso. E vai falar, Senhor, então cumpra os teus planos na minha vida. Eu não aceito nada que seja negativo na minha vida. Nem que falaram, nem que ministraram, nem que fizeram contra mim. Eu quero os teus planos na minha vida. Repete comigo assim, Senhor meu Deus, nesta noite, debaixo desta palavra, eu não aceito, eu rejeito, eu anulo
todo mal sobre a minha vida e só aceito o que é bom, o que vem do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém. O sofrimento presente não se compara à glória que há de vir. E quando fala sobre isso, que o sofrimento presente ele não se compara à glória, está falando do céu, mas está falando também de um pouquinho mais à frente, que você está vivendo hoje, não determina o teu destino, não determina o teu futuro, é só uma fase. É só uma fase. Mas vai depender, sabe de quem? De você receber essa palavra e falar, essa fase vai passar. Já passou em nome de... Amém. E eu quero que você entregue o seu coração, mesmo sofrendo, mesmo com lágrima, porque o propósito de Deus sempre será maior que a sua dor. A gente tem o costume de dizer, só eu sei o que eu estou passando, é a minha dor. A gente sempre bota uma lupa na nossa dor, porque é a nossa dor. Qual é a dor de dente que mais dói? É a nossa. A dor de ouvido que mais dói? É a nossa. A sua dor dói. Mas Deus é maior do que a sua dor. E aí, quando você busca Ele, Ele transforma ao seu redor. E Ele transforma tristeza em alegria, ódio em amor. Ele transforma maldição em bênção. Talvez sua família está debaixo de uma maldição, que as coisas vão acontecendo e você está perdido. Mas o Senhor nessa noite quer dizer para você, eu posso acabar com tudo isso, mas só depende de você. Coloque-se de pé e eu quero dar a conclusão e você vai fazer uma oração final junto comigo para estartar no mundo espiritual a sua decisão. Você pode estar vivendo uma estação difícil. É uma estação. Não é o teu fim. Não é um ponto final. Não é a tua história. Está fazendo parte da tua história uma página de sofrimento. Mas ainda tem muita página até o fim. Então, você está apenas vivendo uma estação. Mas isso não define quem é você, quem você é, e muito menos define o seu destino. Deus está agindo, mesmo quando você não sente. Pelo menos comigo é assim. Quando eu estou com dor de cabeça, você toma um remédio e você não percebe. Tem gente que tem essa sensibilidade e percebe o efeito do remédio. Eu não. Quando eu vejo, a dor de cabeça já está indo embora ou já passou. Eu não consigo perceber o remédio fazendo efeito. Nem sempre você vai perceber o efeito, mas Deus está agindo em teu favor. Ele é o único Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, Deus está agindo mesmo quando você não sente. Pastor, o que eu estou sentindo é tristeza, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo isso, isso e isso. Aí, recebe fé e creia que Deus está trabalhando em teu favor. Ainda que você não veja, o efeito está acontecendo. Quando você toma uma injeção, quando você toma um remédio, você não está vendo o que está acontecendo lá dentro. Mas daqui a pouco você começa a sentir o efeito do remédio. A propósito na dor, há crescimento no processo. O maior segredo da vida é saber e entender o processo. Enquanto a gente não entende o processo, a gente não cresce. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor está dizendo para pessoas aqui, eu estou no processo. Você vai repetir comigo essa oração e nós vamos fechar com essa oração para que eu libere a bênção apostólica sobre a sua vida. Repita comigo no nome de Jesus. Senhor, ajuda-me
a confiar em Ti, mesmo quando não entendo. Usa minha dor para cumprir o Teu propósito. Fortalece o meu coração para permanecer firme e não desistir. Que em tudo, meu Deus, o Teu nome seja glorificado na minha vida, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.